Mas as Forças Armadas sempre foram covardes perante os seus inimigos. De repente, um cara absolutamente desconhecido, que é o Rui Falcão, eu conheci o Rui Falcão e a mãe dele conheceu ele. Tolerância é uma coisa e normalização é outra completamente diferente. Provavelmente a mesma emoção. Só que se você mede o adversário e ele é mais fraco, você fica com raiva. Se ele é mais forte, você fica com medo. Este canal foi cuidadosamente concebido para disseminar as fascinantes e transformadoras ideias do professor Olavo de Carvalho. Permita-se ser cativado por essa fonte inesgotável de sabedoria e compartilhe essa experiência transformadora com outros buscadores do conhecimento. Onde se insere o terrorismo nesta organização, entre aspas? Bom, o terrorismo é exatamente o que estava no Karl Mannheim, né? O terrorismo serve, sobretudo, para duas coisas. A primeira é exatamente essa que diz Mannheim, que é desorganizar a sociedade. Fazer com que as pessoas se sintam desamparadas. Você veja, quando você, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você vê assalto para tudo quanto é lado, narcotráfico, etc., você fica com raiva de quem? Dos traficantes? Eu nunca vi ninguém com raiva dos traficantes. Você fica com raiva do governo. Não é assim? Isto é a estratégia do grupo nazista, como diz o Mannheim. Você se sente desamparado pelo seu grupo, você fica com raiva do grupo e se afasta dele. E aí que eles te pegam mesmo. Tá certo? Então, o terrorismo é, sobretudo, esta arma psicológica para fazer você ficar com raiva do seu governo. Nós vimos o que aconteceu na Espanha. O pessoal ficou com mais raiva do Aznar do que de quem jogou a bomba. Está compreendendo? Então, isto é uma coisa. Outra coisa é aquele negócio da guerra assimétrica que eu tentei explicar, não, que eu mencionei no artigo da Folha, porque jornalismo hoje é o seguinte, o tamanho dos artigos diminui cada vez mais, né? Diminuindo, então é jornalismo minimalista. Então, só dá para você dizer as coisas, mas não dá para você provar nada. Se essa prova fica... Bom, quem quiser a prova, vai lá em casa, eu te explico o resto, né? Tem que dar o endereço do cara, né? Então... Essa coisa da guerra assimétrica, é um conceito que foi desenvolvido, sobretudo, pela KGB, muito antigamente, mas que a KGB mesmo nunca conseguiu usar de maneira plena. Só ele vem sendo usado agora. Na guerra assimétrica, você não julga os dois lados pelos mesmos critérios. E eles, de certo modo, não fazem a guerra no mesmo campo. Um está lutando aqui e o outro está lutando no outro plano. Quer dizer, os exércitos não se encontram, tá, né? Então, por exemplo, no caso dessas, se você pega o que se publica, por exemplo, contra Israel, Israel é sempre cobrado e exigido em nome de certos compromissos morais, jurídicos, etc., que o governo israelense tem. O outro lado não é cobrado por quê? Porque não tem compromisso nenhum. Então, um lado pode tudo, o outro não pode nada. Agora, o lado que pode tudo, ele ainda pode fazer chantagem emocional com o outro, chantagem moral com o outro. Isso foi muito bem aplicado no tempo da Guerra da Argélia. Talvez foi o primeiro laboratório, né? Tem esse livro do Jacques Beau, que é um estrategista suíço, chama A Guerra Assimétrica ou A Derrota do Vencedor. E ele mostra que na Guerra da Argélia, o pessoal da Frente Nacional de Libertação fazia tudo, fazia narcotráfico, assassinato em massa, tomava dinheiro do povo, usava prostituição, mas fazia o diabo, era um inferno aquilo lá. Mas, se um sargento francês deu umas bofetadas num prisioneiro argelino, aquilo era denunciado na mídia do mundo inteiro, tortura, sabe? Então, o julgamento, a mídia é diferente. Esse aqui pode fazer tudo. O outro não pode fazer nada. Por quê? Porque o outro assume compromissos legais. Nós não assumimos nenhum, nós estamos livres. Então, um lado fica acima do bem e do mal. Então, você veja agora, eu também escrevi sobre isso, escrevi no Globo. Então, olha, os americanos, o que eles fazem com os prisioneiros iraquianos? Eles tiram a roupa deles, fazem umas piadas de mau gosto, humilham o sujeito, não é isso? E os iraquianos, o que fazem? Esfola, queima vivo, corta o pescoço. Tá certo? E por que o pessoal fica mais indignado com o que o americano fez? Bom, você tem de fato, são dois delitos.
tá certo? Mas não são a mesma coisa, não tem a mesma gravidade. Mas, então por que o delito menos grave causa mais escândalo? Porque quem o cometeu está comprometido moralmente, ele tem compromisso, ele é uma democracia, ele é um Estado constituído, etc. E o outro? Nós já somos bandidos mesmo, nós temos direito a tudo. E é por isso que o povo também não fica com raiva do assaltante, do sequestrador, do narcotraficante, mas fica com raiva da Rosinha Garotinho. Então, eu jamais seria capaz de ficar com raiva da Rosinha Garotinho. Porque para ser objeto de uma emoção humana, a pessoa precisa, em primeiro lugar, existir. Não é isso? Ela não cumpre essa condição, fala, eu não consigo ter raiva, nem nada. É a pessoa que está lá. Agora, eu dos traficantes e bandidos tenho raiva sim. Agora, quando você começa a ficar com raiva do verdadeiro agressor, para ter raiva deles, você precisa ter uma certa coragem. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, que a única diferença entre o raiva e o medo, ele diz que a raiva e o medo são a mesma emoção. Só que se você mede o adversário e ele é mais fraco, você fica com raiva. Se ele é mais forte, você fica com medo.